Boa noite, meu nome é Ricardo Silva. Sempre vivi na pacata cidade de Canabrava, situada no interior de São Paulo. O relato que compartilho hoje descreve um episódio extraordinário que, na época, desafiou a crença da maioria e até a minha própria convicção. Naquela época, eu trabalhava como entregador de pizzas, uma ocupação que agarrei diante das escassas oportunidades de emprego na região. Apesar da remuneração modesta, era o suficiente para sustentar minha vida com alguma tranquilidade, mas eu ainda tinha de lidar com as prestações da minha moto financiada. Certa noite, por volta das 7 horas, enquanto esperava pedidos no meu ponto próximo à Praça Central, um homem bem vestido, trajando terno social, se aproximou e me perguntou se às 9 horas eu poderia levá-lo a um local próximo à represa da cidade. Achei curioso, mas a necessidade de trabalho falou mais alto, e concordei com a corrida. Ele explicou que precisava comparecer a uma reunião na igreja antes da viagem, então marcamos o encontro para depois. Às 9 horas em ponto, o homem retornou ao ponto de mototáxi. Sem trocar muitas palavras, subi na moto, e ele pediu para fazermos uma parada rápida em uma rua chamada Rua das Oliveiras, pois precisava pegar alguns pertences em casa. Essa rua ficava nas proximidades da minha, então presumi que alguém na região deveria conhecê-lo. Chegamos à casa indicada, ele desceu e, em poucos minutos, retornou com uma sacola de compras. Notei também que ele havia trocado de roupa durante a breve ausência. Ao retomarmos a viagem, tentei iniciar uma conversa, perguntando o seu nome. Ele se apresentou como Antônio. Quando indaguei sobre sua filiação religiosa, dado que eu também costumava frequentar igrejas, ele respondeu que não pertencia a nenhuma, mas participava de diversas delas, explicando que seu verdadeiro interesse envolvia outras forças. Essa revelação me causou arrepios, interrompendo a conversa abruptamente. Silenciosos, seguimos em direção ao destino, e em poucos minutos, chegamos à represa. Antes de descer, Antônio indicou que eu continuasse pela estrada à direita. Essa instrução me causou apreensão, pois o local indicado estava desabitado, apenas com uma estrada antiga sem uso aparente. Contudo, decidi seguir em frente, superando o medo, e, após cerca de 5 minutos, ele solicitou que eu parasse. Ao descer, ele afirmou que aquele era o local certo, um lugar ermo sem casas próximas, apenas uma estrada deserta. Ele me pagou e, sem mais palavras, desapareci na escuridão da noite, guardando o dinheiro e tentando encontrar meu caminho de volta. No entanto, independentemente das tentativas, parecia que eu retornava sempre ao mesmo ponto onde deixara Antônio. Certa altura, ouvi o som de outra moto se aproximando, guiando-me na direção do ruído. Quando alcancei o povoado, encontrei meu amigo André, que estava em frente à sua casa. Parei para pedir um pouco de água e compartilhar a estranha experiência. Ao mencionar Antônio, André ficou visivelmente perturbado, afirmando que ninguém na cidade o conhecia e que o local indicado por ele, entre Pacujá e o município de Graça, era um cemitério abandonado, desabitado há anos. Essa revelação me deixou ainda mais atormentado, e André sugeriu que contasse a história ao seu pai, seu Toninho, um homem experiente e sábio. Na manhã seguinte, após uma noite mal dormida, decidi seguir o conselho de André e procurar seu Toninho. Ao chegar à casa do sábio senhor, narrei toda a experiência vivida com o misterioso homem chamado Antônio. Seu Toninho ouviu atentamente, e, ao concluir meu relato, percebi em seu olhar uma mistura de preocupação e reconhecimento. Ele pediu que eu repetisse os detalhes, como se buscasse confirmar algo em sua memória. Seu Toninho, após uma pausa pensativa, começou a contar uma história antiga e sombria sobre um homem chamado Antônio Curador que, há muitos anos, habitava aquela região. Este Antônio, ao contrário do que o nome sugere, estava longe de ser uma figura benevolente. Ele era conhecido por praticar artes sombrias, e em um incidente passado, abusara de uma jovem que buscava ajuda. Quando a comunidade descobriu seus atos repugnantes, revoltaram-se, caçaram-no até as serras e puseram fim à sua vida. Seu corpo foi deixado em um antigo cemitério, agora esquecido. O relato de seu Toninho arrepiou-me, e a ficha começou a cair. Antônio Curador, o mesmo nome que o homem misterioso mencionara na noite anterior. O desconforto se instalou em mim, e eu percebi que estava diante de algo muito além do que imaginava. Seu Toninho,
vendo meu estado de angústia, sugeriu que eu retornasse ao cemitério abandonado e acendesse velas no túmulo de Antônio para apaziguar seu espírito inquieto. Com a coragem ainda vacilante, decidi seguir o conselho do sábio e pedi a André que me acompanhasse. À noite, munidos de velas e com um pressentimento no ar, nos dirigimos ao cemitério esquecido. Ao chegar, ao acender as velas e depositar o dinheiro ganho com a corrida, uma voz rouca ecoou no silêncio da noite. Era Antônio Curador, visível à luz das velas, questionando nossa presença e ordenando que partíssemos daquele lugar proibido. Saímos do cemitério em desespero, a visão e a voz de Antônio ainda reverberando em nossas mentes. Ao olhar para trás, não encontramos mais ninguém. O que vivemos, contudo, permaneceu sem respostas claras. André e eu compartilhamos o silêncio durante o trajeto de volta, nossas mentes ainda absorvendo a experiência sobrenatural. Quando cheguei em casa, meu avô percebeu meu abalo emocional e recomendou que eu continuasse minha vida, evitando o assunto. No entanto, a lembrança da noite com Antônio Curador continuou a assombrar meus pensamentos. As noites após o encontro com Antônio Curador tornaram-se angustiantes. Pesadelos e uma sensação de inquietação impregnaram meu sono, e o receio de que o espírito perturbado pudesse voltar assombrava-me constantemente. A comunidade, alheia ao que eu testemunhara, seguia sua rotina habitual, enquanto eu, em busca de respostas, decidi buscar mais informações sobre o passado obscuro de Antônio. Conversando com os mais velhos da cidade, descobri que Antônio Curador era um curandeiro misterioso que habitava a região há décadas. Suas práticas envolviam rituais sombrios, e sua reputação era maculada por histórias de malevolência. As lendas falavam de um incidente trágico envolvendo uma jovem e a ira da comunidade que o expulsou. A confirmação dessas narrativas sombrias apenas intensificou minha busca por entendimento. Em uma tarde ensolarada, busquei conselho com Dona Emma, uma anciã conhecida por sua sabedoria e conexão com o sobrenatural. Contei-lhe detalhadamente minha experiência e os eventos que se seguiram. Dona Emma ouviu atentamente, seus olhos revelando uma mistura de compreensão e preocupação. Ela aconselhou-me a confrontar diretamente o espírito inquieto, buscando seu perdão e libertação. Com suas palavras ecoando em minha mente, decidi enfrentar novamente o cemitério abandonado. Dessa vez, fui sozinho, levando velas, incenso e a esperança de encerrar esse capítulo sobrenatural. À medida que adentrava o local, uma atmosfera densa pairava no ar, e a sensação de ser observado tornava-se palpável. Posicionei-me diante do túmulo de Antônio, acendi as velas e iniciei uma prece, pedindo perdão e paz para sua alma. Enquanto as chamas dançavam ao vento, uma presença espectral emergiu das sombras. Era Antônio Curador, manifestando-se diante de mim com olhos vazios e uma voz melancólica. Ele falou sobre seu passado, admitindo seus erros e a escuridão que o consumira em vida. Contou-me sobre a angústia de seu espírito aprisionado, buscando redenção e liberdade. Compreendendo a dor de Antônio, prossegui com a prece, pedindo a Deus misericórdia e compaixão. À medida que as palavras fluíam, percebi uma transformação na figura espectral. Antônio parecia encontrar alívio, e suas características sombrias dissiparam-se lentamente. Ao final da oração, ele agradeceu, desaparecendo nas sombras, deixando uma sensação de paz no cemitério outrora assombrado. O evento marcante marcou o fim da presença angustiada de Antônio Curador na cidade de Canabrava. Embora a normalidade tenha retornado, o impacto emocional perdurou. As histórias e lendas sombrias transformaram-se em uma lição sobre o peso das ações passadas e a possibilidade de redenção, mesmo para os espíritos atormentados. Após esse episódio, minha vida tomou um novo rumo. Deixei minha ocupação como entregador de pizzas e passei a dedicar-me a atividades mais tranquilas. A experiência com Antônio Curador, embora assustadora, transformou-se em uma narrativa que compartilhei cautelosamente com a comunidade, lembrando a todos que o sobrenatural pode cruzar nossos caminhos quando menos esperamos. Após a resolução do enigma de Antônio Curador, minha vida tomou uma nova direção. Abandonando a agitação noturna como entregador de pizzas, dediquei-me a atividades mais serenas em busca de um recomeço tranquilo. A experiência com o sobrenatural, embora perturbadora, transformou-se em uma narrativa compartilhada com cautela, alertando a comunidade sobre as complexidades do desconhecido.
Contudo, o impacto emocional persistia, e a cidade de Canabrava tentava voltar à normalidade. As histórias e lendas sombrias continuavam a pairar no ar, recordando a todos que o sobrenatural poderia cruzar nossos caminhos quando menos esperamos. A tranquilidade conquistada após a resolução do enigma era apenas uma fachada, e a sensação de que o passado sombrio poderia ressurgir a qualquer momento persistia. André, meu amigo de longa data, seguiu com sua vida, mas o encontro com Antônio deixará marcas profundas. Ainda que continuasse suas atividades como mototaxista, cada desconhecido no ponto era alvo de sua simples pergunta: "Você é vivo ou fantasma?" Uma precaução que demonstrava o respeito pela imprevisibilidade do sobrenatural. Nas noites silenciosas, enquanto as estrelas pontuavam o céu, eu ponderava sobre os eventos que marcaram meu encontro com o inexplicável. A cidade tentava esquecer, mas as cicatrizes emocionais persistiam. A experiência me ensinou que as fronteiras entre o real e o sobrenatural são tênues, e a busca por respostas muitas vezes leva a territórios desconhecidos. Minha decisão de afastar-me das entregas noturnas não diminuía a inquietude que pairava sobre mim. As estradas que uma vez percorri com a moto agora pareciam mais longas e solitárias. O som do vento noturno trazia ecos da voz rouca de Antônio, relembrando-me da dualidade entre a tranquilidade aparente e a presença oculta do sobrenatural. A cidade, em sua essência, tentava apagar as marcas deixadas pelo curandeiro sombrio, mas a história persistia viva nas conversas sussurradas e nos olhares carregados de mistério. Antônio Curador tornará-se uma figura lendária, um lembrete de que o passado obscurecido pode ressurgir quando menos esperamos. Dona Clara, uma idosa respeitada na cidade, compartilhou sua visão peculiar sobre o ocorrido. Ela afirmava que, mesmo após a resolução do enigma, energias sombrias ainda permeavam os cantos mais obscuros de Canabrava. Sua sabedoria, embora respeitada, gerava mais perguntas do que respostas, adicionando uma camada adicional de mistério à narrativa. A experiência com Antônio Curador serviu como um capítulo transformador em minha vida. Aprendi que o sobrenatural e o cotidiano coexistem em uma dança intricada, e a busca por respostas pode levar-nos a confrontar nosso próprio passado e a escuridão que nele reside. Minha mudança de rota revelou-se mais do que uma alteração de carreira, foi uma jornada de autodescoberta e aceitação da complexidade do inexplicável. Hoje, Canabrava vive sob uma aparente normalidade, mas o silêncio noturno ainda é permeado pelo eco das palavras de Antônio. O desconhecido continua a pairar sobre os campos e estradas, mantendo viva a consciência de que, em meio à serenidade aparente, a escuridão pode aguardar pacientemente seu momento de ressurgir. A cidade segue adiante, mas o legado sombrio de Antônio Curador permanece como um mistério sussurrado nas sombras da memória coletiva.